Existem reencontros que são apenas reencontros. E aqueles que fazem o rock olhar para trás por alguns minutos e lembrar exatamente de onde veio. Na noite de 12 de agosto de 2026, em Nova York, uma cena que parecia apenas aos arquivos da história finalmente aconteceu. O inimaginável se realizou. Ritchie Blackmore voltou a tocar com o Deep Purple. Não em uma turnê, não em uma nova formação, não em um anúncio de reunião. Foi apenas uma música. Mas foram necessários quase 33 anos para que essa música acontecesse. E talvez seja justamente por isso que esse momento tenha tanto peso. Porque quando Blackmore entrou no palco, não era apenas um guitarrista entrando para tocar um clássico. Era uma parte da história do Deep Purple voltando por alguns minutos. O Ritchie Blackmore foi um dos arquitetos do som que ajudou a transformar o Deep Purple em uma das bandas fundamentais do hard rock. Ao lado de Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord e Ian Pace, ele participou de uma formação que mudou para sempre a relação entre guitarra, teclado, peso e virtuosismo. Deep Purple em rock, Fireball, Machine Head, Made in Japan, são discos que não apenas venderam, ajudaram a estabelecer uma linguagem. E nela, a guitarra de Blackmore tinha uma personalidade impossível de ignorar. Era agressiva, melódica, técnica, mas principalmente tinha identidade. Blackmore nunca foi exatamente um músico fácil, como bem sabemos, né? Talvez isso aí faz parte da própria lenda, folclore do guitarrista. A relação dele com a banda foi marcada por conflitos, divergências musicais e personalidades fortíssimas. E em 75, ele deixou a banda e criou o Rainbow. Anos depois, a banda retornaria com a chamada Mark II, ou Mark II, em 84, lembra? E Blackmore também voltaria. Mas aquela segunda história também terminaria. Em 93, depois de mais conflitos, o guitarrista deixou definitivamente o grupo. E dessa vez, parecia definitivo. A última prestação de Blackmore com a banda foi em novembro de 93. E disso, cada lado seguiu seu próprio caminho. A banda continuou, o Blackmore também, mas aquela combinação específica, aquele cristal, Blackmore, Deep Purple e Blackmore, aquele quinteto fantástico, ficou congelado no tempo, por quase 33 anos. E aqui existe uma coisa importante. Não estamos falando de uma banda que ficou parada durante esse período. Muito pelo contrário. A banda continuou gravando, fazendo shows, atravessando gerações. Steve Morse assumiu a guitarra durante muitos anos. E atualmente Simon McBride ocupa, e muito bem, essa posição. O grupo também passou por outras mudanças importantes, como a entrada de Don Waring nos teclados após a saída de Jon Lord. E anos mais tarde, o lendário tecladista nos deixou. Ou seja, a banda de 2026 não é a mesma de 72, longe disso. Porque existe uma tendência, especialmente entre fãs, de transformar qualquer reencontro numa fantasia de viagem no tempo. Mas o tempo não volta. E talvez seja aí a parte mais bonita desse momento. O Blackmore não voltou para apagar os últimos 33 anos. Ele voltou para celebrar alguns minutos daquilo que construíram juntos. A ideia surgiu de maneira quase improvável. O Blackmore, com 81 anos, revelou durante uma transmissão ao vivo com o Candice Night que provavelmente subiria ao palco com o Deep Purple. Ele havia entrado em contato com Ian Gillan e proposto a participação. E o detalhe mais curioso, ele tratou aquilo quase como um segredo.
Diz que provavelmente tocaria uma música no bis. Mas evidentemente, o segredo não durou muito. Então chegou a noite, meus amigos. Em Nova York. Deep Purple no palco, momento do bis e o Blackmore aparecendo. E a música escolhida não poderia ser mais simbólica. Smoke on the Water. O riff que provavelmente milhões de pessoas aprenderam antes mesmo de conhecer o nome de Ritchie Blackmore. O riff que atravessou gerações. Eu tenho uma lembrança do Deep Purple tocando no Rock and Roll Racing, que era um jogo de corrida no Super Nintendo, cara. Quem lembra disso? Pois é. E um riff que nasceu de uma história real. E acabou se transformando num dos símbolos mais reconhecíveis da guitarra elétrica. E agora, 5 décadas depois de sua criação, Blackmore estava novamente tocando aquela música com Deep Purple. E quase uma fotografia viva de uma época que não existe mais. Mas tem uma diferença. Não podemos olhar essa prestação esperando encontrar o Blackmore de 72. Ele tem 81 anos. Passaram-se décadas, o corpo mudou, a vida mudou, a música mudou. O próprio Blackmore passou muitos anos distante do hard rock, dedicando-se principalmente ao Blackmore's Night. Ele mesmo brincou sobre o tempo afastado do rock. Mas para essa ocasião, chegou a preparar sua velha Stratocaster guerreira. Segundo relatos, havia inclusive trocado as cordas do instrumento pela primeira vez em mais de 25 anos. E talvez, amigos, diga mais sobre o momento do que qualquer discurso. Porque não é apenas sobre tocar, é sobre voltar a segurar uma parte da própria história. Existe uma camada humana nessa história. Blackmore não escolheu uma grande turnê, não anunciou uma residência, prometeu uma nova formação, disco, música nova, não. Apareceu em um lugar próximo de sua casa, em Long Island. As limitações físicas e de saúde tornaram viagens longas mais difíceis para o Blackmore. Por isso esse reencontro aconteceu praticamente no quintal de sua casa, né? E isso deixou tudo ainda mais curioso. Porque talvez, se o show tivesse acontecido em Londres, em Los Angeles ou em qualquer grande festival, a história poderia ser diferente. Mas aconteceu ali, naquele momento, cidade, noite. E por alguns minutos, o relógio do rock parou. Agora existe também uma pergunta inevitável. Significa que o Ritchie está voltando de Purple? Não. Pelo menos não há qualquer indicação disso. E não imagino isso acontecer. Por todas essas circunstâncias já que eu mencionei. Mas seria um erro transformar uma participação especial em algo que ela não é. A banda tem sua formação atual, Blackmore tem sua própria trajetória, o encontro foi pontual, histórico. Era aquele momento, aquele instante, único, e que nunca mais teria novamente. E talvez seja melhor assim, que nem todo reencontro precisa virar uma reunião permanente. Algumas histórias ficam mais bonitas justamente porque duram poucos minutos. O rock tem uma mania perigosa de tentar ressuscitar o passado. Bandas voltam, formações clássicas são reconstruídas, músicos que já não têm a mesma energia tentam reproduzir exatamente aquilo que fizeram décadas antes. E algumas vezes funciona, outras não. Por isso, talvez o mais inteligente e sábio é enxergar o que aconteceu ontem e pelo que realmente foi. Um gesto, uma homenagem, um acerto de contas com a própria história e, quem sabe, um momento de paz. Porque não podemos esquecer que o Blackmore e o Gillan tiveram uma relação marcada por conflitos. E por isso existe algo simbólico em ver os dois novamente dividindo o mesmo palco, brincando, se abraçando. Não precisamos romantizar. Não precisamos fingir que todos os problemas desapareceram. Não! Mas podemos reconhecer que depois de tantas décadas, eles conseguiram compartilhar uma música. E isso já é algo grandioso. No fim das contas, Smoke on the Water não foi aquilo uma música. Foi uma ponte entre 72 e 26. E entre o Deep Purple, que ajudou a construir o hard rock, e o Deep Purple, que sobreviveu todas as mudanças. Entre o guitarrista que um dia deixou a banda e o homem de 81 anos que voltou ao palco para tocar apenas uma música. 33 anos é tempo suficiente para uma geração nascer, crescer e descobrir que a banda, sem jamais imaginar que um dia viria Blackmore novamente ao lado daqueles músicos. E aí, justamente, a força do rock, amigos.
Ela envelhece, músicos envelhecem, bandas mudam, mas determinadas músicas permanecem, mais atuais do que nunca. E quando existe essa oportunidade, consegue abrir uma porta para um passado que parecia perdido. Blackmore não voltou para a banda, voltou por alguns minutos, e esses foram suficientes para lembrar que o rock nunca deveria esquecer. Algumas histórias não precisa repeti-las, só precisa ser lembradas. E ontem, uma das maiores histórias da guitarra ganhou mais um capítulo. Ambos juntos, depois de 33 anos. Tocar novamente. E por alguns minutos, o tempo simplesmente parou.